Olá, gente! Seguindo aqui com a minha promessa do videozinho para compartilhar, mas hoje eu queria interação, queria ver se alguém quer tomar um café comigo. Tomar um café comigo para falar sobre um assunto que tem batido na minha porta algumas vezes nessas 2 últimas semanas, que é o seguinte: tem uma pessoa que eu gosto muito, um ente querido que eu sei que tá passando por um problema psicológico, um problema emocional, mas eu não sei como abordar isso. Eu acho que essa pessoa tem algum transtorno, mas essa pessoa não reconhece isso. O que eu devo fazer? Como eu tenho que me portar? Como que eu posso convencer a pessoa a procurar ajuda? Essa é uma pergunta que tem sido bem frequente nessas últimas semanas, e aí eu queria compartilhar com vocês, né, algumas questõezinhas, sem receita de bolo, entendendo que cada situação é uma situação e que a gente precisa levar isso em consideração, a particularidade da situação, mas eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês que talvez ajudem vocês a tomar uma decisão de como abordar essa questão com a pessoa. Um beijo para quem tá aqui: Saíde, J. Menezes, Chacal, Jackson, Gui, um beijo. Tá no mato ou tá aqui em Manaus? Regis, Orlando, Lorena. Então, como fazer isso? Como abordar isso, né, com a pessoa? A primeira coisa que é muito importante que vocês se perguntem é o seguinte: como é que essa situação está me abalando? Como é que isso está impactando em mim? Eu estou tendo a cobrança de mim mesma de resolver o sofrimento da pessoa? Eu estou me cobrando de consertar a pessoa? Eu tenho a necessidade de controle sobre a pessoa? Isso é uma questão. Se você responder sim para essas questões, é muito importante que você trabalhe isso em você. A gente não consegue dar conta do que é do outro, a gente não consegue respirar pelo nariz do outro, a gente não consegue consertar e sofrer pelo outro. A gente sofre com, mas a gente sofrendo com não diminui o sofrimento do outro. E a compaixão, ela parte de um outro lugar, não do sofrimento junto. A compaixão parte de um desejo muito grande de que o sofrimento cesse, ok? Mas isso não te implica na situação de que você precisa resolver um problema que não é seu. Então, essa é a primeira perguntinha que vocês têm que fazer, né? Um primeiro grupo de perguntas, digamos assim. A segunda questão de verificar exatamente o que a pessoa está apresentando e quais são as dores identificadas pela pessoa. Porque dentro de uma comunicação assertiva, a gente tem que falar de coração para coração. A gente tem que falar de inconsciente para inconsciente. A gente tem que saber onde é que toca na pessoa. E não adianta a gente vir com julgamento de valor, com rotulação, não adianta a gente vir com você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo, porque isso pode gerar um aumento da resistência da pessoa em fazer algo que é importante para ela. Então a gente precisa entender exatamente onde é que o calo dói. Se essa pessoa ela tá com depressão e a depressão tá fazendo com que ela corra o risco de perder o emprego, por exemplo, ou está fazendo com que gere o sofrimento para um marido ou para a esposa, e isso é importante para essa pessoa, então a conversa pode ser por ali. A gente tem que aproveitar o que é consciente para a pessoa, o que está claro para a pessoa de como a situação que ela está vivendo prejudica, né? Como é que isso está impactando. Porque aí você pega, através de uma relação, de uma comunicação empática, pega o que tá pegando, né? O que tá mobilizando a pessoa, e aí você vem com uma conversa de ok, então realmente eu entendo, tento entender que isso não tá legal, que isso prejudica, que isso impacta,
que isso pode ser melhorado. Imagina a tua vida se não tivesse isso, porque existe tratamento para essa dor aí. Então, não parte do teu juízo de valor, do que é importante para você. Por exemplo, num quadro de mania, pode ser que a pessoa gaste muito dinheiro, pode ser que a pessoa acabe tendo muitas relações, né, sexuais e de risco, e isso pode entrar no teu juízo de valor. Mas se você usar isso para tentar argumentar com a pessoa, talvez não mobilize essa pessoa, porque pode não estar dentro do juízo de valor dela. Não sei se está fazendo sentido para vocês. A Yasmin tá falando, Maíra, seria bom você criar um grupo no WhatsApp e nesse grupo você passar dicas bem legais. Ai, que legal, me desafiou e gostei dessa ideia. Posso sim fazer. Tia Josi, um beijo. Chacal, como lidar com alguém que só acha importante os seus problemas? Interessante isso, Chacal. Posso falar logo mais. Então vamos lá, gente. Segunda questão é essa, é de verificar como é que toca no outro, né? A terceira questão é o seguinte: ok, essa pessoa convive com você, como é que o problema do outro tá impactando nas suas questões? Se tá impactando nas suas questões em termos de que tá difícil o relacionamento, tá difícil as emoções que são geradas por conta, né, de como o outro te afeta, então tá na hora de olhar para você mesma. Às vezes a gente tenta tanto que o outro tome um posicionamento, tome um passo para cuidar dele mesmo, e a gente para e não pensa o quanto que a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar principalmente para poder cuidar do outro, para saber o que é nosso, o que é do outro. Então a gente precisa saber que quando nós convivemos com um filho que está com problemas, quando a gente convive com o marido, ou com a esposa, ou com um chefe, ou com um colega de trabalho, nós estamos nos implicando de alguma forma. E isso pode estar mobilizando você a gerar um sofrimento, não pela primeira questão que eu trouxe, né? Pela necessidade de controle, de consertar o outro, de ajudar, e isso é importante por conta disso. Mas pode estar gerando uma questão em você que pode falar sobre suas crenças limitantes de insuficiência, de impotência, pode estar falando sobre o medo, a ansiedade, como é que isso gera, né, em termos de sintomas, de talvez procrastinação até, improdutividade, tristeza profunda, irritação. Então isso não é uma questão do outro. Já que você está reagindo dessa forma, já é uma questão sua. Então é importante olhar para você mesmo. Por mais que você ache que você está reagindo a algo que é do outro, mas no momento em que você reage às suas emoções e aos seus pensamentos, então é uma questão que já é sua, ok? E aí a terapia pode ajudar muito nisso. Gisele, um beijo. Francisco, Richardson, Afonso. Chacal, como lidar com alguém que só acha importante os seus problemas? Eu tô entendendo que é aquela pessoa que se vitimiza, é aquela pessoa que se acha que ela é a vítima, ela que tem que tem problemas, ela provavelmente vai convidar outra pessoa a se sentir culpada, ela vai convidar outra pessoa a se sentir insuficiente, ela vai convidar a pessoa a achar que tá numa relação de injustiça, né? Porque ela se acha no desmerecimento ali, que é injusto no olhar dela, e isso é um problema. Então ela vai procurar compensar isso através de alguns comportamentos, seja chamando atenção, seja culpabilizando, seja sofrendo ainda mais. E isso, gente, não é algo deliberado, não é algo consciente muitas vezes, ok? Isso é simplesmente padrões comportamentais e cognitivos inconscientes que a terapia pode ajudar.
Então, como lidar com alguém é sempre uma questão, Chacal, de como diz Jean-Paul Sartre, né? O que importa não é o que fazem de você, com você, mas o que você faz daquilo que fazem com você. Como é que você transforma isso? Como é que você se sente? Como é que você se afeta diante do outro? Porque existem algumas distorções cognitivas que podem ser acionadas numa situação dessas, né? Então, se uma pessoa se vitimiza muito, ela só acha importante os seus problemas, ela pode ter uma dificuldade de empatia, ela pode ter uma dificuldade de até uma imaturidade, né, de entender a própria capacidade e responsabilidade dela sobre as suas questões, mas como lidar com ela já é uma questão também própria, né, de como isso te afeta. Como é que isso tá fazendo com que você se sinta X ou Y, culpado ou triste ou insuficiente ou amedrontado por ver talvez a ameaça de rompimento de um relacionamento? Não sei qual é a situação, mas essas perguntinhas só são para convidar você a pensar, ok? Eu vou espirrar aí. Tem alguém? Olá, Jefferson, um abraço. Bom te ver aqui. Então, gente, é muito importante que a gente possa ajudar a pessoa a procurar ajuda, né? A ter esse caminho de autoconhecimento, a ter esse caminho de tratamento, de melhora dentro do seu processo de existir, né? Mas a gente precisa entender quais são os nossos limites, a gente precisa entender também o que é do outro e o que é nosso, então como realmente isso vai ajudar o outro e não a gente em termos do que a gente acha certo e errado, né? E também entender que o outro nos afeta e que o problema do outro pode acabar fazendo com que a gente tenha que cuidar da gente, tenha que olhar pra gente, tenha que buscar uma ajuda profissional, sim, porque a gente merece entender como é que a gente se sente diante do outro, como lidar melhor com isso, e a gente só vai conseguir saber como lidar melhor com o outro quando a gente se entender e quando a gente souber o que realmente faz com que a gente haja de determinada forma, né? E aí o processo terapêutico é incrível nesse sentido, porque um monte de coisas, né, que a gente acaba reproduzindo e não entendendo por que a gente faz, não entende o que a gente sente, não entende o porquê isso mobiliza, tudo isso passa a ser descortinado, né? A gente passa a enxergar o que tá atrás dessa janela. E aí a gente tem a capacidade de fato, né, ser protagonistas e agir de forma consciente em relação a isso, ao invés de ficar só sendo alvo do nosso inconsciente que nos sabota demais. Nossa mente é incrível, mas ela também traz muitas armadilhas. Kaique, um beijo, mano. Não esquece de mim. Sara, William, Marcelo, Daiane. Eu vou então considerar essa questão do WhatsApp, tá? A Yasmin falou, para colocar algumas dicas interessantes. Vou começar uma intervenção de uma pesquisa também, que eu vou usar grupo de WhatsApp. Eu vou falar sobre isso em um outro momento. Mas eu acho que é uma ferramenta muito importante, tá? Bianca, saudade de você. Então, gente, vou convidar vocês a pensarem sobre tudo isso, começar aqui a minha agenda de atendimentos, sempre com muita gratidão pelo trabalho que me é ofertado, que a capacidade de poder partilhar momentos de dor, mas também momentos de transformação e de conquista, de descoberta. E eu desejo a vocês que vocês sejam mais, ok? Sejamos mais, tá bem? Uma boa quarta-feira para vocês e até a próxima.